Doroti da Silva Cunha era uma mulher guerreira, forte, batalhadora, que nunca perdeu a esperança de uma vida melhor para a família. Ao longo dos anos, Doroti trabalhou muito para criar seus 2 filhos. Sem nenhuma experiência profissional, essa guerreira vendia produtos de beleza de porta em porta. Ela começou a vender produtos de porta em porta, né? Fazendo reuniões em casa e, sabe, vendia uma coisa, vendia outra coisa na casa dela. Até que ela foi fazendo unha, trabalhava em outro salão. Depois ela saiu desse salão, que a gente também trabalhou junto nesse salão, que eu aprendi com ela nesse salão. E fomos pro salão dela. Mas se um dia dependeu da caridade das pessoas, Doroti jamais pensou em viver dela. Com muita luta, ela conseguiu seu principal objetivo: fazer com que a família vivesse com dignidade. Nascido em São José dos Campos, Alexandre José da Cunha, o filho mais velho, seguiu o exemplo da mãe, começando a trabalhar bem cedo. Aos 8 anos, foi em Graxate, numa praça em frente ao pronto-socorro da Vila Industrial, região leste de São José dos Campos. Dia a dia, as economias eram guardadas como preciosidades. Em seguida, Alexandre conseguiu um emprego temporário em uma cantina, na escola Ana Cândida de Barros Molina, também na Vila Industrial. Aos 12 anos, sempre com o apoio da mãe, começou a trabalhar em uma farmácia. A partir daí, o garoto traçou o seu próprio destino: espírito empreendedor. Aos 17 anos, o jovem Alexandre resolveu que era o momento de usar todas as economias comprando sua primeira farmácia. Por não ter atingido a maioridade, foi inclusive emancipado. O trabalho nunca foi fácil. Eram até 12 horas em pé, sem horário para descanso. Mas o esforço valeu a pena. Aos 20 anos, ele já era um promissor empresário. Na época eu percebi uma certa liderança dele entre os amigos. Os amigos sempre procuravam estar por perto, sempre procuravam estar batendo papo, saber a opinião das coisas. Então ele já, de uma certa forma, ele já liderava os colegas de sala, né? Aos 25 anos, a vida surpreendeu Alexandre novamente, com mais um grande desafio. Encorajado pela comunidade, pela mãe, ele se lança na vida pública. Nasce então o vereador Alexandre da Farmácia. Eleito em 1996, com 1.302 votos, Alexandre da Farmácia foi o vereador mais jovem a assumir a função em São José dos Campos. Como sempre fez em sua vida, se dedicou totalmente ao trabalho, concentrando sua atuação nas regiões periféricas da cidade, realizando parcerias para levar melhorias às comunidades. Reconhecimento. A expressiva votação em 2000, com 6.521 votos, garantiu ao vereador Alexandre da Farmácia a reeleição como vereador mais votado do Vale do Paraíba. Nós começamos ali uma grande parceria em prol de São José dos Campos, né? Ele é um vereador atuante, né? E eu, prefeito, formando uma base, né? Embora eu tenha tratado com todos os vereadores, e o Alexandre era um dos que me ajudava a olhar a cidade como um todo, né? E nos 8 anos em que eu fui prefeito, né, ele foi um batalhador incansável. Em 2004, Alexandre da Farmácia foi reeleito para o seu 3º mandato, com grande aprovação popular. Alexandre da Farmácia, durante todos os seus mandatos, se preocupou em cumprir efetivamente seu papel de vereador, reivindicando junto ao Poder Executivo as melhorias necessárias para que toda a cidade pudesse a cada dia ter a vida da sua população facilitada, seja por meio de obras, projetos ou ações que trouxessem maior conforto a todos. Pensando assim, o vereador buscou em reuniões quase que diárias com a população saber quais eram as necessidades e as principais reivindicações de todos, para que pudesse lutar pelas suas execuções. Tanto esforço e trabalho foram reconhecidos pela população,
E mais uma vez, nas urnas, em 2008, Alexandre da Farmácia foi mais uma vez reeleito vereador, com expressiva votação. E em seguida, mais uma vitória na trajetória política do vereador. A eleição para presidente da Câmara Municipal. Primeiro, agradecer o privilégio de estar sendo recebido aqui na Câmara Municipal. Segundo, cumprimentar o presidente Alexandre da Farmácia pela sua incrível determinação e capacidade como administrador, como legislador. Ele não é mais apenas um representante de São José dos Campos. Ele hoje é uma referência em todo o estado. E é possível que daqui a pouco tenhamos como referência nacional. O trabalho sério e persistente que transformou o garoto Alexandre no presidente da Câmara, vereador Alexandre da Farmácia, também passou a marcar a vida de muitos moradores em São José dos Campos. Conheci o vereador Alexandre através das eleições daquele ano. Não me recordo o ano, mas que já vai para 16 anos. O Alexandre já chegou, já a água estava parada, tudo parado, e nós metemos o peito. Só descansei quando eu vi a água colocada aqui no bairro. Logo após a água, a luz, que era tudo escuro, só tinha residencial. Aí entramos com o projeto da luz e foi rápido. Aí veio a luz, graças a Deus, porque foi muito esforço. Você nem imagina o esforço desse homem aqui. Foi total. Puxou mesmo o que pôde, ele fez. E até hoje o que pode, ele faz. O Alexandre é um cidadão muito sincero. Muito sincero. As coisas dele é tudo bem feita. Ele não tem coisas feitas assim, pela metade. E já fala logo. Aquilo que eu posso, eu faço. O que eu não posso falar que faço. Depende dos outros, tem que correr atrás. Alexandre da Farmácia tem consciência que seu mandato é do povo e que toda a comunidade acredita e espera dele muita luta em prol de toda a população. À frente da presidência da Câmara, Alexandre da Farmácia demonstra ser um bom administrador, além de um empreendedor nato, realizando inúmeras melhorias no Legislativo. Prova disso é que a busca por obras e melhorias sempre foi feita em conjunto com a comunidade, sua maior parceira. Ao longo destes anos, foram escolas, UBSs, programas sociais, asfalto, parcerias para a implantação de água, esgoto e iluminação em bairros irregulares, além de várias outras ações. Casado, comerciante e pai de uma filha, Alexandre da Farmácia sempre defendeu os interesses da população. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos, logo que meu pai se separou com a minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade e naquela época era comum você ser engraxate aqui em São José. Com 12 anos, minha mãe conseguiu um emprego para mim na farmácia. E aí eu entregava remédio de bicicleta na época. Por isso veio o nome Alexandre da Farmácia. Com 17 anos, eu já tinha moto, tinha algumas economias e acabei comprando a primeira farmácia em sociedade. E dali para frente fui trabalhando já como proprietário, comprei a minha primeira farmácia no Santo Inês e lá está até hoje. Quando a minha mãe separou, e aí ela era do lar, e ela se viu na necessidade, de repente, de criar 2 filhos. E como eu era o filho mais velho, eu também senti essa necessidade de ajudar. Foi uma fase muito difícil. Eu tinha um trabalho que eu fazia, um trabalho social, mas como um microempresário. Eu ajudava algumas entidades, ajudava, às vezes, algumas famílias, como eu falei, algumas famílias necessitadas, mas assim, um trabalho social como um empresário. Mas nunca pensei em ser candidato a nada. Tanto é que eu não era filiado a partido político nenhum. De repente, fui convidado para ser candidato a vereador. Alguém falou para alguns políticos que, olha, o Alexandre tem um trabalho social, acho que é uma pessoa que se encaixaria num trabalho na vida pública. E aí fui convidado, não aceitei no primeiro momento, achei que não era para mim, eu não sabia nem como funcionava. Eu consultei alguns amigos, a família, e eles disseram, olha,
eu acho que você tem tudo para fazer um trabalho ainda maior. Você já faz isso naturalmente, por que não, de repente, ter uma função política, um cargo público, para você poder ajudar ainda mais? E aí me convenceram, eu aceitei, e na primeira eleição eu fui eleito. Uma coisa é a pessoa saber das dificuldades teoricamente, outra coisa é ela saber na prática. Por isso que a gente se identifica muito quando a gente tem um caso aí de uma família necessitando, você acaba sentindo como se o problema fosse seu. E acho que isso me facilitou bastante o trabalho na vida pública. Olha, eu gosto muito de sinceridade, transparência, eu gosto muito de ser claro. Se a pessoa me procurar e disser, olha, eu estou precisando desse tipo de auxílio, e eu ver que não é possível ajudar, eu já sou muito claro, olha, não vou conseguir te ajudar. Se for possível, vou ajudá-la. As prefeituras fazem o que é possível com o orçamento municipal. Mas se nós conseguirmos receber investimentos dos governos estaduais, federal, eu acho que você ajuda a cidade a melhorar o atendimento, seja na área da saúde, de educação, enfim. Você nunca pode perder a sua origem. Você sempre tem que ter a sua simplicidade, preservar suas amizades, preservar a família e depois disso você fazer o bem, sempre o bem. Eu acho que dessa forma a gente constrói uma sociedade cada vez melhor e com tudo isso você acaba construindo um mundo melhor. Está na mão de cada um de nós. Como atual presidente do PR, Partido da República e presidente da Câmara Municipal, certamente Alexandre da Farmácia ainda terá muita história para contar, pois entre os seus principais objetivos de vida está ajudar a construir uma sociedade cada vez melhor.